E aí, pessoal, o jogo do Internacional e o impacto disso na relação com o Grêmio. Como o Grêmio vai encarar a decisão do Inter? Vamos falar sobre isso? Sim, é importante falar sobre isso, porque eu estou me referindo ao Grenal de domingo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Ativo Ultra. Ativo Ultra, o seu parceiro daquela hora, 100% natural, sem contraindicação. Você tem em Ativo Ultra uma boa opção, você vai curtir muito. Então, compre o seu e tem desconto. Diz assim, tô vindo lá do CCD e quero o meu desconto para ter o ativo aqui em casa. Você vai receber com muita discrição o ativo. Não esqueça, Ativo Ultra, tá aqui o parceiro. Gente, tu faz uma citação sobre o jogo do Inter. Óbvio que as pessoas perguntam, pô, CCD, o jogo do Inter é do Inter, não tem nada a ver com o Grêmio. Mas tem. Porque tem Grenal no domingo. E é preciso dizer e falar um pouco de bastidor o que representa uma grande decisão 4 dias antes de um jogo como o Clássico Grenal, que também, de alguma maneira, é uma decisão. O Grenal é um campeonato nele mesmo. E um Grenal, neste momento, ele é ainda muito maior. Porque ele tem, no Internacional, a briga para fugir de uma zona de risco do rebaixamento e o Grêmio para seguir sonhando com algo gigante, como o título ou como uma vaga direta na Libertadores. Essa é a discussão. E aqui nós precisamos referir que o Internacional hoje joga um jogo muito mais importante porque está valendo uma vaga na final da Copa Libertadores dessa temporada dentro de um mês. Dentro de um mês. Então, o que isso impacta? Se a gente colocar isso dentro do campo dos profissionais, os jogadores e os dirigentes do Inter diretamente estão pensando só no jogo de hoje. E no Grêmio, o Grenal em si não vai ter relação com o jogo de hoje. Não vai ter. Porque o Grêmio também tem dentro da sua realidade uma forma de olhar para dentro dos seus problemas e das suas soluções. Então isso não mexe. Quando tu fala no ambiente, ontem no Sala de Redação nós fomos fundo nessa discussão, fundos nessa conversa, para tentar entender de que maneira isso poderia impactar. Eu, inclusive, fiz a seguinte frase, que se o Inter perder hoje, o Grêmio já ganhou o Grenal, e não os 3 pontos do Grenal, mas o anímico do Grenal, porque o Grêmio e o Inter no Campeonato Brasileiro jogam competições distintas. Por outro lado, se o Inter vencer hoje, o Grenal também vai estar resolvido para o Internacional no sentido anímico, porque tem um objetivo maior ali na frente. Então, quando tu tem esse quadro, tu vai, obviamente, para dentro da cabeça do torcedor. O torcedor do Inter, empolgado com a possibilidade de voltar à final de Libertadores, e o torcedor do Grêmio, angustiado pelo fato de querer que o Inter não queira. E não é vergonha para ninguém torcer e secar. Isso faz parte dessa gigante, maravilhosa, encantadora rivalidade entre gremistas e colorados. Não é um problema isso. Isso não é e não deve ser tratado como um problema. A gente pode aqui reclamar, uns não gostam de flauta, outros gostam, isso é uma outra realidade, mas eu estou falando do anímico, projetando um jogo importante, que é o Clássico Grenal, que vai ter um componente muito diferente. É muito raro a gente ter grandes decisões antes de um clássico, mas nós temos hoje. O Grêmio precisa entrar para dentro do seu próprio trabalho, e é isso que o Renato está fazendo, vinculado a uma relação muito firme de tentar suplantar o Internacional. Tem hoje uma oportunidade muito boa de ver o Internacional jogar, porque o Inter vai repetir o time de hoje no Clássico Grenal, salvo se tiver alguma lesão, algum problema físico, vai repetir, porque hoje é o jogo que se joga com os titulares, e depois de hoje o Inter vai ter que encarar o Campeonato Brasileiro com maior seriedade, sob pena de complicar a sua vida no Brasileiro. Não que eu acho que esse time do Inter tenha chance de cair, até acho que não, porque tem mais qualidade que os adversários, mas a gente sabe que o rebaixamento ele é perverso. E se tu não te ligar, pode fazer. E o Inter vai fazer, a partir do momento em que terminar o jogo de hoje, do Grenal, a chance de sair do rebaixamento.
E isso passa também pelo olhar do Grêmio. O Grêmio tem sim uma oportunidade boa, jogando fora de casa, que é o jogo do final de semana, de suplantar e terminar com essa estatística negativa. E o Grêmio não vence fora de casa desde o dia 1º de julho. É ruim isso para o Grêmio, está fazendo muito mal para a tabela do Grêmio e também para as coisas. O Internacional, por sua vez, também precisa entender, mas tudo passa obrigatoriamente pelo anímico de hoje. É importante entender isso na relação entre Grêmio e Internacional. Projetar o Grenal antes de um episódio tão grandioso como o de hoje, não dá. Não dá. E depois do jogo, aí eu acredito sim. Eu acredito sim que a gente possa fazer algumas mexidas e alguns entendimentos de como o ambiente vai lidar com o jogo. O ambiente de um jogo de futebol, ele sempre é vinculado ao ambiente do torcedor. Tu não pode simplesmente tirar o sentimento do torcedor do processo de um jogo. E eu tenho certeza que o impacto do jogo de hoje vai estar dentro do campo. Não para os profissionais, mas para o sentimento do torcedor. Para o sentimento do torcedor. Como eu disse, o jogo do Grêmio no Grenal começa e termina no mesmo dia, e o Inter começa hoje e termina no final de domingo. Mas se ganhar hoje, o domingo perde um pouco de valor dentro do que a gente pensa sobre as repercussões do resultado. Por outro lado, o torcedor não. O torcedor vai estar jogando dentro do campo. E isso, se o Inter venceu, o torcedor do Grêmio vai pressionar mais o Grêmio. Se o Inter perder, o torcedor do Inter vai pressionar mais o Inter. E o Grenal vai ter componentes gigantescos por este aspecto. A pressão dos dois lados em cima de um resultado que não tem a ver necessariamente com isso. O Inter me parece, bem encaminhado para classificar, porque conseguiu um empate contra o time do Fluminense, fora de casa. A gente sabe que nessas competições de mata-mata o fator local joga muito. Então me parece que o Inter tem muito mais chance de classificar do que de ficar fora. Não quer dizer que vai classificar? Não sei. Aí o jogo deles, eles é que vão terminar. E o Fluminense também está motivado, está desde segunda-feira aí, para tentar reverter aquele mau resultado lá do time do Fluminense em casa. Mas me parece que fica difícil de ver isso, fica difícil de entender isso. O Fluminense vai ter que fazer uma façanha em Porto Alegre para sair classificado. Não tem muito como sair dessa situação, como entender essa situação. É assim que funciona e é isso sim que nós vamos ver hoje à noite. O Grenal começa hoje, às 11h30 da noite. Resta saber que tipo de situação a gente vai ver. Talvez eu faça vídeo, inclusive, depois do jogo, já para projetar o Clássico Grenal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.